Pessoal, no vídeo anterior eu comentei como o ensaio clínico randomizado também tem efeito de confusão. E aqui eu vou explicar por que também os ensaios clínicos randomizados, embora sejam o melhor desenho para eliminar viés de seleção, também tem viés de seleção. Então, recapitulando inclusive o vídeo anterior, onde eu dizia que a randomização é a melhor forma para diminuir confusão, mas não elimina, eu também digo aqui que é a melhor forma para prevenir viés de seleção, mas não elimina. Tem também viés de seleção em ensaio clínico randomizado. E por isso a gente tem que ficar atento a essas situações. Só relembrando, ah, a diferença de viés de seleção e efeito de confusão, alguns também chamam de viés de confusão, porque de qualquer forma enviesa a medida de efeito, tá? Ah, é que o viés de confusão existe na população fonte, na população da qual a amostra é selecionada. E o viés de seleção não existe na população fonte, não existe na natureza, e é o processo de seleção das pessoas, que não é aleatório às vezes, faz com que exista uma conexão inapropriada entre a exposição e o desfecho. Mas eu não vou entrar nesse detalhe do mecanismo, mas vou explicar por quê e quando é que um ensaio clínico randomizado tem viés de seleção. O viés de seleção imigratório, que é a imigração dos pacientes no estudo, ele é tipo de estudo observacional. Existem várias possibilidades desse tipo de viés de seleção imigratório. É inclusive bem mais difícil detectar e entender e perceber, precisa mais perspicácia do que o efeito de confusão. A gente inclusive está criando no módulo online um submódulo à parte só de todas as possibilidades de viés de seleção. Mas esses viés de seleção imigratórios, quando você faz uma randomização, eles não acontecem, porque a exposição ela vai ser determinada depois da seleção. A exposição é aleatória, então ela não acontece. Mas existe o viés de seleção emigratório, que é a perda do paciente após ele ter entrado no estudo, né? E esse viés aí, o ensaio clínico é tão sujeito quanto a estudos observacionais. Portanto, tem viés de seleção e que pode comprometer bastante os resultados. Não é tanta questão de quantidade de pessoas que saem do estudo, mas é o viés da saída do estudo de uma maneira diferente de quem é tratado ou quem não é tratado, a depender do grupo que o indivíduo é randomizado. Porque a saída, às vezes, ou o menor segmento de indivíduos do estudo não é aleatória e pode ser provocada pelo próprio tratamento. Então, imagine que eu estou usando tratamento versus placebo e a saída dos pacientes do estudo, muitas vezes, ela é determinada por um efeito indesejado do tratamento. Os pacientes que não, ou o paciente não está respondendo tão bem ao tratamento. Então, seja porque ele não está respondendo bem, seja porque existe um efeito colateral, aquilo aumenta a probabilidade desses indivíduos saírem. E esses indivíduos que saem, eles também são e tendem a ser indivíduos mais graves e com maior probabilidade de ter o desfecho. Então, a saída e a perda de segmento, às vezes, é muito assimétrica, não em relação ao tamanho, mas é assimétrica em relação a quem está sendo tratado e quem não está sendo tratado, porque é o próprio tratamento que provoca a saída e ele provoca mais a saída em pacientes mais graves que teriam um desfecho. Portanto, viés de seleção emigratório, perda de segmento, sim, pode acontecer. E existe ainda um outro mecanismo, que é o mecanismo do risco competitivo, ou evento competitivo. Às vezes não é uma perda de segmento, mas o paciente ele tem um outro desfecho que impede ele de continuar no estudo. Por exemplo, o paciente pode morrer de uma outra causa, ok? E vamos dizer que é um tratamento cardiovascular e o desfecho pode ser até morte cardiovascular.
certo? Mas esse tratamento, ele de repente provoca a morte por outras causas que não estão ali naquele desfecho. Então esse paciente sai, porque é um evento competitivo, porque ele compete com o desfecho principal, tirando o paciente da possibilidade de ter aquele desfecho, porque ele teve um outro desfecho antes e que impediu ele de ter esse desfecho. E às vezes esses pacientes que saem do estudo, seja morreu, seja uma situação ou outra que eles acabam saindo por causa de um evento, né? Esse evento pode ser provocado pela exposição ou pelo tratamento. Então existe assim uma possibilidade bastante razoável de ter problemas nessas que causam assimetria ou causam falta de permutabilidade ao longo do segmento. Então veja bem, às vezes, idealmente, inclusive, a gente sempre gosta de que o estudo tenha longo segmento. Tá? Eu faço aqui um ensaio clínico, puxa, só teve 1 ano de segmento. Será que isso é a mesma coisa com 5 anos? Né? Então tem aquelas análises, aquelas republicações de ensaios clínicos depois no segmento maior. Sim, a gente gostaria de ter quanto mais segmento melhor. No entanto, quanto maior o segmento, mais o ensaio clínico está sujeito a esse tipo de problema de viés de seleção imigratório. Então, fiquemos atentos também em relação a isso. Se gostou desse vídeo, eles são vídeos ou aulas contidas no nosso curso online de medicina baseada em evidência. Especificamente essas dessa semana são aulas que estão sendo trazidas para o novo módulo de inferência causal. Eu convido a vocês que, se gostaram, vão no site que está aqui embaixo e conheçam os módulos, o curso, a filosofia, que alguns de vocês podem achar interessante e achar que vale a pena esse aprofundamento.